Oi, pessoal. Que bom estarmos aqui mais uma vez juntos, né? Então, hoje eu estou na varanda de casa. Segredo, o moço do segundo andar não está gritando hoje. Por isso eu vim para cá. Coitado. Ele trabalha o dia inteiro. De manhã ele é mais calminho, sabe? Mas eu acho que vai chegando de tarde, ele vai ficando mais estressado, sabe? Ele senta ali, eu acho que 9 da manhã. Não tem jeito de eu não ver, né? Eu chego na varanda, vejo a janela dele. Ele trabalha o dia todo. E eu percebi que à tarde, depois de 3 horas, ele começa a falar um pouco mais alto. Com certeza, porque já tá, estressado, né? Eu não sei com que ele trabalha, mas que é estressante, coitado. E aí eu vi que ele tá quietinho hoje e aproveitei e vim pra cá, porque não tá muito frio. Tá? Então vamos lá? Eu parei na 39B. Ela estava contando, ela está no processo de iniciação, né? Dentro daquele sarcófago. E lá dentro ela está vendo isso tudo que ela está contando aqui acontecer. E pelo que eu lembro, eu estou dividindo com vocês para ver se a gente lembra da mesma coisa. Pelo que eu lembro, o Ptahhotep, que é o sumo pontífice, havia dito para ela que quando eu não sei se durante a iniciação, quando ele estava explicando lá atrás como é que as coisas aconteciam, teve uma parte que ele disse que a realidade que a gente constrói é aquela que a gente vive. Então eu diria que o pensamento dirige e qualifica a energia, não é? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente idealiza, né? Com o que a gente constrói. Porque o que a gente constrói aqui é o que acontece aqui fora. Porque isso aqui é tudo ilusão. A fonte é essa. E essa com Deus, porque é Deus, né? Então vamos lá. Já dei uma passada, vamos continuar. Ela estava falando, a gente parou no 39B, e ela estava contando que tinha uma galinha solta lá na casa, que uma bomba caiu, e a galinha ficava num pé só. E como naquela loucura, né? Eles estavam num bunker, num porão, escondidos, e a cozinheira, um tempo depois, fez uma canja daquela galinha que ela viu lá. E aí ela viu que a carne da galinha estava bem roxa. E a galinha ficava numa perna só porque tinha levado um tiro e perdeu uma das pernas. Mas a galinha cumpriu lá a missão dela de alimentar aquelas pessoas que estavam no meio à guerra, correndo risco, né? Eles estavam com problemas com água, Então vamos continuar. Continuamos sentados no porão. Acaso nunca terminará o bombardeio? Carrego o menininho ao colo. Meu corpo está frio com o medo da morte, pois mesmo que o homem enfrente a morte sem temor na alma, o corpo se revolta. Não sabemos se seremos abatidos por uma bomba ou enterrados vivos, ou se morreremos de sede. O menininho pede: Tia Esther, conte-me uma história. Conto-lhe histórias intermináveis para que fique calmo. Ele tem um pequeno automóvel na mão e tenho de ficar puxando-o para cima. Ele toca uma canção com seu brinquedinho. Mas qual é? Parece-me tão conhecida. Agora reconheço. É a canção do porquinho do filme do Walt Disney. Quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau?
Mas não é felicidade que nesse porão escuro ninguém veja que perdi o controle durante alguns poucos momentos e que as lágrimas correm pelo meu rosto sem que possa detê-las? Deus, ó Deus, você está presente. Sua mensagem nos diz a todos que não devemos ter medo. Tia Esther, continue a contar o que aconteceu depois. Por que você não conta? Perguntou o pequeno Peter. Aperto a criança ao coração e continuo. Então, a mãe dos cabritinhos voltou e o fogo cerrado para depois de longas horas longas. Meu marido sai, como todos os dias, para buscar água. Mas ao voltar, acena para mim. Esther, diz ele com voz trêmula, eu percebo que ele está tremendamente abalado. Estive lá em cima, em nossa casa. Os lindos móveis que você mesmo entalhou e as suas lindas esculturas estão destruídos. Um dos assoalhos já se rompeu. Os outros quartos não têm paredes. Não temos mais lar. E meu velho camarada chora e soluça sobre meus ombros como uma criança. Eu o abraço em seu grosso casaco de inverno. Não chore. O mais importante é estarmos vivos. Apesar da destruição, ainda não fomos feridos. Posso fazer novas esculturas. Por que você se incomoda com coisas materiais? A vida vale mais do que tudo isso. Mas é muito difícil acalmá-lo. Eu sempre amei todas as suas esculturas e nossa casa inteira. E agora tudo se foi, tudo está acabado, tudo. Não faz mal. Algum dia este inferno também terá passado. Deito a cabeça por um momento nos seus ombros largos. Nós nos abraçamos. Em seguida voltamos para o abrigo escuro. Agora não é hora de nos tornarmos sentimentais. O que aconteceu? Sussurra Bogar, aproximando-se. Ouvimos o ruído das vigas, das telhas e dos tijolos caindo, vindo da sua casa. Eu lhe relato o que meu marido me contou. Bogar, que sempre sorri calmamente, fica agitado. Vou subir até lá. Preciso salvar seus dispositivos e meu filme sobre yoga. Minha tarefa ficará arruinada se aquele material for destruído. Eu vou. Bogar, digo a ele, isso é impossível. O inimigo está metralhando nossa casa sem cessar. Não vou permitir que suba até lá. Meu irmão ouve nossa conversa. Vou acompanhar Bogar, vou ajudá-lo. E ambos saem do porão. Ficamos tensos à espera. Passam-se minutos, um a um. Estes se transformam em um quarto de hora. Em uma hora ainda estamos à espera. Por fim, a porta se abre e Bogar e meu irmão entram radiantes, mas sujos, cobertos de pó, com as caixas da aparelhagem e os rolos de filme nas mãos. Meu irmão conta. Meu amigo cachorrinho resolveu latir agora. Meu irmão conta. Todas as paredes desabaram, mas o armário ainda está no canto, num pedacinho de chão que ficou intacto. Só que não podíamos atravessar, pois no meio não havia mais chão, apenas uma viga de ferro.
Também tínhamos de prestar atenção para que os atiradores de elite do outro lado não nos vissem. Assim nós dois, Bogar e eu, rastejamos de barriga sobre a viga de ferro. Ele conseguiu retirar todas as caixas do armário arruinado e peguei uma por uma. Isso foi tudo. Estão todas aí. Ficamos felizes por eles terem voltado a salvo. Bogar esconde seus tesouros num canto para que ninguém os encontre. No momento seguinte, quase somos derrubados por uma terrível explosão, cujo ruído ensurdecedor abala toda a casa. Mais um ataque. Os aviões voam troando sobre nós e ouvimos as bombas, as minas, os tiros de armas de grande e de pequeno calibre. E os tiros atingem a casa por todos os lados. As detonações se aproximam continuamente. E depois de cada uma delas, ouvimos tijolos, vigas, cascalhos e escombros rolarem sobre nós. Os tiros agora se seguem com tanta intensidade que já não há intervalos, e o barulho se assemelha ao de uma máquina de costura gigante. Estamos conscientes de que o próximo tiro pode destruir nosso último abrigo, a última cobertura do porão, matando-nos. Ficamos sentados em silêncio, rígidos de desesperada tensão, com medo de morrer. Por quanto tempo ainda as paredes aguentarão? Então, há um baque terrível. O chão do porão estremece sob nossos pés e a empregada de meu pai começa a gritar, tomada por um ataque de nervos. As demais mulheres da criadagem gritam ao mesmo tempo. Levanto de um salto e grito tão alto quanto posso. Calma! Silêncio! Deus está presente! Deus está presente! Detonação após detonação. Mal se ouve minha voz, mas eu grito, preciso gritar com todas as forças dos meus pulmões. Deus está presente, cada um de vocês deve pensar em Deus, em mais nada, apenas em Deus. Deus está conosco, Deus, 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 Deus. Não sabemos quanto tempo isso dura. Aos poucos, tudo se acalma, as explosões se tornam mais raras e então reina o silêncio. Ouvimos como os soldados lá fora arrastam algo pesado. Saio. Na escadaria há corpos imóveis, sangue pelo chão. Reconheço muitos dos jovens soldados que ainda há uma hora haviam se aquecido no porão, contando-nos várias coisas sobre suas casas, seus pais. Estes esperarão agora em vão pelos filhos. Meu filho, onde estará o pobrezinho neste momento? Em que câmara do inferno? Então comemos depressa, querendo aproveitar a pequena trégua. Precisamos fortalecer a força de resistência do nosso corpo, enquanto ainda temos o que comer. 2 homens vão buscar água outra vez. Há quanto tempo estamos sentados aqui no porão? Há semanas estamos sob esse pesado bombardeio, meu marido diz. Na Primeira Guerra Mundial, em Doberdo, também estivemos sob fogo cerrado. Porém, depois de 48 horas, vieram nos salvar. Tínhamos a impressão de que os nervos não suportariam por mais tempo. Mas nunca pensei que eu ficaria sentado durante várias semanas seguidas com crianças pequenas e mulheres num porão.
sem ser alvo do bombardeio. Todos estamos sentados sobre peles e vestimos pesados casacos de inverno, uma vez que não tiramos nada desde que descemos para cá. O pequeno Peter está em meus braços. Numa das mãos, seguro a maleta com minhas joias, o dinheiro e uma caixa de biscoito, para que o recém-nascido tenha algo para comer quando tivermos de fugir. Todos estamos preparados para essa eventualidade. As vilas vizinhas foram incendiadas com lança-chamas, e meu marido ordenou que todos estivessem prontos para fugir, pois não sabemos em que momento o inimigo incendiará a casa e nos enxotará com o lança-chamas. Mas fugir para onde? Não fazemos a mínima ideia. Apenas ir embora daqui. Nosso vizinho e seus filhos foram mortos a tiro pelos fuzileiros quando quiseram fugir da casa em chamas. Apenas a mulher conseguiu se salvar. Ela escorregou de barriga até a quarta casa, onde a recolheram. Esperamos todos prontos. Minha irmã mais nova com o bebê de fraldas no braço. Meu pai de cabelos brancos em seu grosso casaco de peles. A família da minha irmã mais velha. O meu irmão, a criadagem, todos tensos, com seus bens mais preciosos nas mãos. Então, fez-se silêncio outra vez por algum tempo. Gostaríamos de dormir um pouco. Os meus nervos estão ardendo. Há caos na minha cabeça. Fecho os olhos e quero recolher-me à minha consciência para poder dormir. Enquanto o bebê começa a chorar como de costume, com sua vozinha estridente que faz vibrar até o último nervo. Minha irmã tenta apaziguá-lo, mas não adianta. Ele continua a berrar sem parar. Pego o bebê e faço tudo o que sei para acalmá-lo. Tento embalá-lo nos braços, mas ele continua chorando, desesperado. Devolvo o bebê à minha irmã. Ele grita. Bogar arrasta-se na escuridão até perto da minha irmã, pega a criança ao colo e canta uma canção de sua pátria, aquela com que se encantam serpentes. A criança se aquieta no mesmo instante. Tudo fica silêncio. Dormimos sentados, como estamos adormecendo no mesmo momento. Vou repetir, gente. Dormimos sentados como estamos e adormecendo no mesmo momento. Apenas Bogar fica acordado, cantando suavemente para o bebê em seus braços. Passam-se outros tantos dias ou semanas. Não perguntamos mais. Meu marido junta neve lá atrás no jardim, por trás da ruína de uma parede. Ele trouxe uma barrica para dentro. E no outro quarto do porão fez a barba. Não abandona os seus hábitos. Todos os outros homens já estão com barba e bigode. Apenas meu marido e Bogar fazem a barba neste inferno todos os dias. Depois, meu marido se senta junto a nós. Um novo ataque tem início e suportamos a tortura por horas intermináveis. Minha irmã dá a mamadeira ao bebê, alimentando-o. 4 vezes por dia, ela sobe ao andar de cima até seu apartamento e cozinha para o nenê. Apenas da saraivada de bombas voando ao seu redor. Desculpa, não é apenas, é apesar.
apesar da saraivada de bombas voando ao seu redor. Depois de alimentar a criança, ela se aproxima de mim e pergunta exatamente como faz todos os dias. Você acha que já vai terminar? Não, respondo em voz baixa. Não acredito que esteja por terminar. Um momento depois, uma mina explode diretamente sobre nossa cabeça. Mais uma vez ouvimos os destroços, os tijolos e os cascalhos misturado à madeira caindo. O teto do abrigo escapa ileso de mais esse ataque. Mas por quanto tempo ainda resistirá? Sentamo-nos em silêncio e em meu interior pergunto a Deus: estarei pronta para morrer? Meu horóscopo diz que morrerei no desmoronamento de uma construção. Acaso será agora? Vou morrer ou continuarei a lutar para viver? Então, de repente, no meio do escuro, tenho uma visão. Uma colina, sobre ela uma vela bem pequena, semelhante às usadas numa árvore de Natal, queimando como uma chama bem pequena. Então, diante dos meus próprios olhos, a pequena colina começa a crescer, transformando-se numa grande montanha coberta de grama verde como esmeraldas. A pequena vela cresce, transformando-se numa tocha que arde com uma chama muito forte. A visão desaparece, mas sei que ainda não vou morrer. Terei de ser como essa tocha. Terei de trazer luz às pessoas. Luz, 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 luz. À noite, o bebê chora incessantemente até Bogar pegá-lo ao colo e niná-lo. Enquanto dormimos, uma bomba explode bem perto e depois sinto um ar frio como gelo percorrer nosso abrigo. Os homens pulam para ver o que aconteceu. A parede do porão foi destruída, tombando para dentro, deixando um enorme buraco. Pensamos todos no ataque vindouro. Esperamos. Sussurro para minha irmã mais nova. Agora chegou ao fim. Pela manhã, nossa casa será tomada. Sim, respondeu ela. Também penso assim. Ou então morreremos todos. Meu marido diz em voz baixa. Já estamos sentados há 7 semanas nesse porão. Fato estranho. Não mais ouvimos o canhão inimigo. Também não há mais bombas caindo sobre nós. Ouvimos somente o contínuo barulho das metralhadoras. Sentado perto de mim, meu marido sussurra em meu ouvido. Isso significa que a infantaria se aproxima de nós. Eles deixaram de usar armas de campo a fim de não ferir as próprias tropas. Os soldados inimigos estarão aqui em minutos. À tarde, saio para procurar papai. Ao deixar o abrigo, enquanto olho através da porta da casa, vejo soldados estrangeiros correndo em nossa direção, vindos da casa incendiada vizinha à nossa. Papai, papai e todos vocês, grito à medida que corro de volta ao abrigo. O inimigo está aqui. Nesse exato momento, os soldados inimigos entram com seus rifles, prontos a atirar. Silêncio mortal. Olhamos uns para os outros.
os inimigos e nós, por um momento aparentemente interminável. É como se o próprio tempo tivesse parado. Todos os soldados estão vestidos com amplos casacos brancos. Lá fora, tudo está coberto de neve. Os soldados parecem crianças brincando numa festa de Natal. Então, com uma palavra que não podemos compreender, seu líder aponta para as mulheres. Entendemos que quer que nos movamos para a direita e obedecemos. Com outra expressão incompreensível, ele aponta para os homens, que devem acompanhar imediatamente um dos soldados. Nem há tempo para dizermos adeus. Os homens se foram. Nós, mulheres, ficamos a sós com os soldados inimigos, com suas armas de prontidão. Eles revistam todos os cantos, procurando por eventuais soldados que possam estar escondidos aqui. Um jovem soldado esbarra no carrinho de nenê em que o bebezinho dorme. No momento em que olho para ele, vejo lágrimas em seus olhos. Com infinita ternura, ele diz estranhas palavras numa língua desconhecida. Mesmo assim, é possível entender, bebezinho. Em seguida, olha para nós e aponta na direção de sua pátria, dizendo, ou melhor, dando a entender que em sua casa ele também tem um filhinho. Penso, tranquilizada, que afinal esses soldados são boas pessoas e que também têm coração. Agora entra um oficial. Senta-se numa cadeira e diz numa língua europeia: não vamos fazer mal a vocês. Somos tropas de choque. Somos filhos de pessoas que agora pertencem a uma classe exterminada. Mas prestem atenção. Temos de prosseguir. Atrás de nós vêm soldados de outro tipo. Eles não gostam de nós. Prestem atenção. Bem mais tarde, o ataque recomeça. Mas agora, o fogo provém da cidade dos nossos próprios soldados. Eles desejam recuperar a posse da casa. Sentamos outra vez no escuro, em silêncio, ouvindo a luta horrível através das grossas paredes do porão. Luta que está sendo travada na rua, bem perto. De súbito, há outro estrondo de furar os tímpanos. O vento frio entra em torrentes no porão, pois a explosão destruiu a janela, abrindo as grossas venezianas de ferro. Através da janela, saraivadas de balas entram como se fossem pedras de granizo, esparramando-se à nossa volta. Pulamos para o lado, encostando-nos à parede, mas não é possível movimentarmos-nos no porão. A situação representa risco de vida. Qualquer passo significará a morte. É necessário fechar as pesadas janelas de aço. Olho em volta. Todas as mulheres e crianças buscam refúgio, amontoando-se contra a parede perto da janela. No momento, nenhum de nós está visível pela janela e uma saraivada de balas voa em nossa direção. A situação parece insustentável. A janela precisa ser fechada. Sinto um estranho calafrio dentro de mim. Cada um dos meus nervos está congelado, tão frio que nem sequer sinto o corpo. Com medo? Pergunto a mim mesma. Não.
Quem há de estar com medo dentro de mim, se sinto que nem mesmo existo? Sei apenas que devo fechar a janela de ferro. Mesmo assim, observo-me com curiosidade. Como é sentir-se nessa posição? O que uma pessoa sente, como a natureza reage dentro do ser humano quando involuntariamente temos de ser heróis? Em pé num canto do porão, há um grosso cajado com um pegador curvado. Deitando-me de barriga no chão, rastejo lenta e cuidadosamente até onde está o bastão. Pego nele pela extremidade inferior. Em seguida, rastejo de volta até a janela. Enquanto isso, uma ideia extraordinária passa pela minha cabeça. Os candidatos na pirâmide precisam passar na prova do desprezo pela morte. Talvez eu esteja passando agora pela mesma prova aqui no abrigo. Talvez tudo isso não passe de um sonho durante minha iniciação na pirâmide. Enquanto rastejo cuidadosamente sobre a barriga, até a abertura da janela, meu intelecto responde: sim, os candidatos na pirâmide tiveram uma prova fácil. Eles sabiam que se tratava apenas de provas de iniciação. Mas essas balas aqui não são sonho. Elas matam de verdade. Quantos pobres soldados já foram mortos? Ainda assim, as venezianas de ferro da janela precisam ser fechadas, e justamente por isso. De cócoras, segurando o bastão, levanto-me no impulso. Estico o braço que empurra o bastão através da janela, pois a veneziana está totalmente escancarada e preciso inclinar-me com toda a parte de cima do tronco para fora, até poder alcançar a sua borda com a empunhadura do cajado em forma de gancho. Estico-me ainda mais, até ter a impressão de que todo o meu sangue se alonga. Afinal, consigo enganchá-la e puxo-a lentamente, mas com segurança para dentro. Agora minhas irmãs vêm me ajudar a colocar outra vez a pesada veneziana no lugar. E, por fim, podemos trancá-la com segurança. Muito bem, está feito. Tudo tão simples. Nada de excitação, histeria ou cenas teatrais. Extraordinário. Os fuzileiros do outro lado da rua atiram ao menor sinal de vida. No entanto, durante toda a minha manobra para fechar a veneziana de ferro, nenhum deles disparou um único tiro na minha direção. Acaso teriam sido avisados para não atirar ou simplesmente não quiseram fazê-lo? Acaso seria porque viram que eu era uma mulher? Tia Esther, pede o pequeno Peter, conte-me outra história. E fico contando histórias intermináveis. Nem consigo imaginar estar numa situação dessa. Seja sonhando, seja acordada, sendo real, sendo ilusório. Seja o que for, violência é violência. E a luta pelo poder, por ganhos materiais, por ganhos de posse sobre outros seres humanos é realmente muito triste e desumano, né? Então,
Vamos pensar positivo, pedir sempre a Deus que nos livre destas provas tão duras, que nunca mais exista no nosso planeta qualquer tipo de guerra. Sejam elas frias, quentes, mornas, guerras psicológicas, guerras emocionais, guerras físicas. Vamos emanar do nosso coração muito amor para esse planeta. Vamos emanar muito amor para os corações daqueles que ainda não conseguem entender que tudo isso é passageiro. Não que nós não devamos viver bem, com conforto e boa alimentação, e ajudarmos aqueles que não conseguiram a fazê-lo. Muitas vezes precisamos, alguns de nós, alcançarmos ou mais até para ajudar, É um tipo de trabalho também que Deus nos designa a fazer, Termos condições de ajudar ao próximo. Isso é uma grande graça. Então, se temos e o mínimo que podemos e que possamos nos dispor a ajudar, que o façamos. Com muito amor no nosso coração, um desprendimento, um desapego. Então tá. Fiquem bem. Que o Senhor nos abençoe todos os dias da nossa vida. Muito, 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 muito obrigada por estarmos aqui juntos e podermos bater esse papinho. Um grande e afetuoso abraço, tá bom? Nos vemos daqui a pouco.